A paz do Senhor, povo de Deus, como é que estão vocês? Hoje eu vim deixar para vocês a palavra que Deus me deu ao coração e me confirmou, que é João 3, do versículo 1 ao versículo 16, que o tema diz assim: Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importar-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendeste essas coisas? Em verdade te digo, que nos dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me crereis como crereis, se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para o vídeo? Bom, primeiro que Nicodemos, ele era um mestre sábio e justo. Ele era fariseu, né? E de uma importante família aristocrata. Eu acredito que a ida dele até Jesus à noite, como está aqui no versículo 2, é porque ele queria falar com Jesus em secreto. Ele queria a oportunidade que a noite dá, né, de que as pessoas não estivessem ao redor de Jesus Cristo como durante o dia, né, para que ele pudesse falar com Jesus. E no terceiro versículo, Jesus fala para ele que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então ele ficou confuso. Ele perguntou se tinha como um ser humano novamente voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez. E aí Jesus repetiu com um pouco mais de clareza que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso quer dizer o quê? O que eu vejo como esta palavra? Que aquele que não se arrepende, aquele que não procura a transformação, a libertação, ser um ser novo e diferente na presença de Deus, não pode morar lá no céu. Não pode conhecer o reino de Deus. Porque Deus não habita em templos sujos. Deus não trabalha em meio à escuridão. Então, a partir do momento que nós nos reconciliamos com Deus ou fazemos uma nova aliança com Deus, é necessário que nós venhamos nos despir de toda a nossa carne, de todos os nossos desejos, de toda a nossa vida, né? Uma vida, não a nossa vida física, mas eu digo das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente admira, das coisas que a gente comete, que Deus não aceita, né? Que aos olhos do Pai e aos nossos olhos também, para quem realmente quer estar na presença de Deus verdadeiramente, sabe que não é correto estar fazendo.
Então é necessário que nós venhamos nos despir, que nós venhamos tirar todo o desejo que a nossa carne, né, nos faz alimentar dia após dia. E nós temos que fortalecer mais o nosso espírito, nós temos que alimentar mais o nosso espírito, né? E aqui no 6 fala assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Porque quem é nascido do espírito, ele ou ela dá mais, alimenta mais o seu espírito. Quando a gente fala em relação a espírito, nós falamos das coisas espirituais, né? Então aquele que vive verdadeiramente em espírito tem uma visão melhor, tem uma sensibilidade melhor, né? Tem uma audição mais sensível ao Espírito de Deus e às coisas espirituais, né? E quem é carne apenas alimenta a sua carne, né? E no 8 fala assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqui Jesus está fazendo semelhança do Espírito, de como é o Espírito, né? Ele está fazendo semelhança ao vento, que nós ouvimos, né? Até o som, devido às árvores, a ventania, tudo, mas nós não vemos de onde ele vem nem para onde ele vai, né? Nós só sentimos, na realidade, né? E sem ele a gente, infelizmente, não pode ficar vivos, não podemos ficar de pé. Em verdade te digo, 11, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não credes, como crereis e vos falar, se vos falar das celestiais? Se muitas pessoas não estão acreditando, não estão crendo, não estão aceitando as coisas que estão vendo, né? Ou que outras pessoas estão falando que está acontecendo, como é que vão acreditar? Como é que vão crer naquelas coisas que não se vê? Jesus a gente não vê, a gente sente, a gente sabe. Deus pela mesma forma, o Espírito pela mesma forma. Mesma coisa é o vento, a gente não vê o vento, mas a gente sente o vento. A gente sabe que ele está passando, ele sabe que está aqui, porque estamos vivos e estamos respirando, né? Mas se a gente não acredita nas coisas físicas do dia a dia, como é que a gente vai crer nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, as coisas que a gente não vê, que é puro mistério? Já se perguntou? E é isso que Deus quer e requer de nós todos os dias. Que para Deus trabalhar nas nossas vidas, primeiramente nós temos que dar lugar para isso, né? E segundo, que nós precisamos crer, independente do que aconteça. Por mais que o que você esteja vendo, né, mostre ao contrário, diga para você que não tem como, não tem jeito. A gente sabe que quando as coisas se tornam impossíveis pra gente, se torna possível para Deus. Nada é impossível para Deus. Às vezes você está passando por uma provação há muito tempo. E você não aguenta mais. Você diz que não aguenta mais. Mas Deus, ele nunca dá uma provação, uma luta, uma guerra pra gente lutar, guerrear, batalhar, se ele não soubesse o nosso potencial, a nossa força. E quando a nossa força física ela acaba, Deus vem e nos renova com a vida. Então assim, para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse em um dia. Então ele sabe o momento de todas as coisas. E muitas das vezes Deus usa certos tipos de problemas das nossas vidas para nos moldar,
para nos ensinar. Hoje a gente não entende, mas amanhã a gente vai entender. E aí é que vai cair a ficha. E aí é onde a gente vai agradecer em vez de murmurar. Por isso que nós temos que agradecer hoje, mesmo passando pela luta. E tendo convicção de que o amanhã vai ser melhor. Que Deus quer o melhor pra gente. O 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O 13, Jesus fala a respeito dele mesmo, né? Porque ele foi o Filho do Homem que desceu à terra. E essa serpente, a qual cita o 14, que Moisés levantou no deserto, foi uma serpente a qual Deus puniu os israelitas no deserto. E essas serpentes eram serpentes mortais para aqueles que murmuravam, falavam contra o Deus de Moisés. E muitas pessoas foram picadas, morreram, né? Quando o povo se arrependeu e suplicou a misericórdia de Deus, aí Deus mandou que Moisés erguesse uma serpente abrasadora sobre uma haste lá do acampamento. E aí foi que as pessoas começaram a ser curadas através daquela serpente. Era uma serpente de bronze. Então, assim como Deus fez, assim como Deus permite que as coisas ruins aconteçam por causa da nossa desobediência, dos nossos erros, dos nossos pecados, até mesmo das nossas negligências, Deus usa aquela mesma situação para nos fazer ser curados, ser transformados, ser libertos. E o que eu acredito com isso foi o que eu acabei de falar. Que às vezes, na maioria das vezes, Deus usa aquela questão para te moldar. E chega uma hora que Deus usa aquela mesma situação para trazer coisas maravilhosas para a sua vida. Para te transformar, para você prosperar. Eu não digo financeiramente só, eu digo em todos os sentidos. Porque prosperidade para mim não só quer dizer dinheiro. Quer dizer saúde, quer dizer vida, quer dizer vida conjugal, familiar, em todos os sentidos. E o 16, que é o último versículo, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas junto com esse versículo, tem muitos outros na Bíblia citados que é necessário para que a gente tenha a vida eterna. Não é só crer que Deus existe, que Jesus existe, que as coisas celestiais existem, mas muitas outras coisas que compõem para que você seja do jeito que Deus quer que você seja. Então que hoje você aprenda a ser espiritual, a tirar tudo aquilo que você sabe que não está agradando a Deus. Que às vezes a gente procura, a gente mesmo se manipula, tentando nos enganar para continuar cometendo aquele erro. Só que é pura manipulação e que está prejudicando só nós mesmos. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Ele diz está dito, principalmente relacionado a pecado, a erro, a falhas. Nós todos somos errantes, somos pecadores, mas nós temos que buscar todos os dias a nossa transformação e a nossa melhora em alguma coisa e nos tornar semelhantes a Deus todos os dias. Não é fácil, é muito difícil, dificílimo. Mas quando nós queremos servir a Deus em espírito e em verdade e sentir toda a presença que Ele pode nos proporcionar, todas as coisas maravilhosas que Ele pode nos proporcionar, nós temos que ser verdadeiros e humildes de coração.
Então que hoje você alimente mais o seu espírito. Porque Deus, Ele quer fazer coisas grandes, coisas imensas sobre a tua vida. E não é brincadeira, e não é pouca coisa, é muita coisa, muita coisa. Coisas que você nunca nem sequer imaginou. Que um dia você pudesse provar e experimentar da parte de Deus. Mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Só depende de você, depende da sua caminhada, depende da sua trajetória. E é necessário que nós venhamos ser espirituais, muito mais do que carne. Que nós venhamos alimentar o nosso espírito. Que quanto mais nos alimentamos espiritualmente, mais nós somos usados na presença de Deus de forma extraordinária. E somos capazes de sentir, de provar e de aprovar as suas maravilhas das nossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês, que essa palavra tenha falado com você, assim como falou comigo. Eu não venho aqui para falar nada que seja de mim. Sempre falo a Deus. Sempre antes de eu falar, de eu vir pregar, de eu vir pregar não, né? Que eu não sou pregadora. Deus apenas me escolheu e me ordenou para falar da palavra dele. Mas todas as vezes que eu venho aqui para falar da palavra dele para vocês e para mim também, antes eu peço que ele me dê a palavra. E pode ter certeza que nem sempre ele me dá a palavra logo de primeira. Às vezes passa dias para Deus me dar a palavra. E eu ainda quero confirmação daquela palavra. Porque verdadeiramente eu não quero que nada saia de mim. E sim, diretamente do trono dos céus, diretamente do coração de Deus para vocês. E não se engane em achar que o que eu falo aqui é só para vocês. Não é. É primeiramente para mim. Muitas das vezes eu leio a palavra 2, 3 vezes antes de vir falar com vocês. E às vezes eu nem entendo o que aquela palavra quer dizer no completo. Eu só venho entender quando eu venho começar a falar para vocês. Então pega o mistério de Deus aí. E Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.